Seja bem-vindo ao canal Baú da Escravidão. Antes de começar, escute com atenção. Esta não é apenas uma história sobre escravidão. É o relato de um homem livre que foi roubado, acorrentado e apagado do mundo por 12 anos. Aqui você vai ouvir sobre dor, resistência, nomes esquecidos, escolhas impossíveis e um passado que nunca terminou de verdade. Cada minuto desta narrativa revela algo que não está nos livros, algo que foi silenciado, mas que ainda ecoa. Se você ficar até o final, vai entender por que lembrar é um ato de justiça. Se inscreva no canal agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo, porque histórias como essa não podem desaparecer outra vez. Agora, vamos abrir esse passado juntos. Brasil, província do Rio de Janeiro, 1856. Quando arrancaram Joaquim da Terra Vermelha onde ele nasceu, o chão ainda estava molhado da chuva da madrugada. Ele tinha 22 anos e mãos calejadas de lavrar o pouco que restava de liberdade. Nunca havia sido escravizado, até aquele dia. O erro de Joaquim foi acreditar que o mundo respeitava homens livres de pele escura. Prometeram-lhe trabalho no porto, pagamento honesto, 2 meses longe de casa. O suficiente para comprar um pedaço de terra melhor para a mãe envelhecida. O suficiente para sonhar. O suficiente para cair. Na primeira noite ofereceram-lhe cachaça. Na segunda, o quarto ficou escuro cedo demais. Na terceira, ele acordou com ferro no pescoço e um nome que não era o seu. A partir de hoje, você se chama Bento, disse o feitor, sem olhar nos olhos. Naquele instante, Joaquim deixou de existir. O engenho ficava longe de tudo. Não aparecia nos mapas. O senhor chamava-se Coronel Álvaro de Mendonça, homem de bigode bem aparado, voz baixa e mãos sempre limpas, porque nunca tocava em ninguém quando ordenava o castigo. Quem tocava era o feitor. Os dias começavam antes do sol. O sino não chamava. Ele ameaçava. Trabalho até os músculos gritarem, até o corpo esquecer o que era descanso, até a alma aprender a se calar. Joaquim, agora Bento, aprendeu rápido que sobreviver não era viver, era obedecer, era baixar os olhos, era engolir o choro. Na senzala, conheceu Rosa, mulher de 30 e poucos anos, com marcas profundas nas costas e olhos que ainda ousavam brilhar. Ela o ensinou a sobreviver. Não mostre força demais, nem fraqueza demais. Eles odeiam as duas coisas. Foi Rosa quem o segurou quando ele caiu pela primeira vez. Foi Rosa quem sussurrou à noite: guarde seu nome dentro do peito. Eles podem levar tudo, menos isso. O erro de Joaquim foi ajudar um menino. Mateus tinha 9 anos. Era magro como um galho seco. Tropeçou na lavoura e deixou cair a cana. O feitor viu. Joaquim se colocou na frente. Não pediu, não explicou, apenas ficou. A chibata não pediu permissão. O couro rasgou a pele. 1, 2, 10 vezes. Na 20ª, ele já não sentia dor, só um calor estranho e um vazio. Enquanto apanhava, ouviu o coronel dizer: esse aprende rápido. Aprendeu que o castigo não era só para punir, mas para ensinar os outros a obedecer. No 3º ano, a seca veio. A comida diminuiu. O trabalho aumentou. Gente morreu sem nome, sem reza, sem enterro. Rosa perdeu um filho que ainda estava no ventre. Chorou em silêncio, porque até o choro precisava de permissão naquele lugar. À noite, Joaquim falava com o escuro. Falava com a mãe. Falava com o passado. Falava com Deus, mesmo sem saber se Deus ainda ouvia homens acorrentados. Se eu sair daqui, prometo nunca esquecer, dizia. No 5º ano, tentaram fugir. 3 homens e uma mulher. Foram pegos antes da mata fechar o caminho. Trouxeram-nos de volta amarrados, sangrando, quase sem vida. O castigo foi público. O coronel assistiu de longe, sentado, como quem observa um animal doente. Depois daquilo, ninguém mais tentou fugir por muito tempo. A esperança ficou quieta, mas não morreu. No 7º ano, Joaquim e Rosa já se entendiam sem palavras. Não havia promessas, não havia futuro, havia apenas presença. O amor ali era resistência silenciosa. Uma noite, ela encostou a cabeça em seu ombro e disse:
Se um de nós sair vivo daqui, conte nossa história. Joaquim prometeu. No 9º ano, o feitor exagerou. Mateus, agora com 18, não aguentou. Tentou lutar. Foi morto ali mesmo. O silêncio que caiu depois foi diferente, pesado, antigo, cheio de coisa não dita. Naquela noite, Joaquim entendeu. A escravidão não era só ferro no corpo, era a tentativa de matar o futuro. No 11º ano, o coronel adoeceu. O engenho começou a ruir. Dívidas apareceram. Compradores sumiram. A filha do coronel, moça jovem, assumiu parte das decisões. Não era bondosa, apenas menos cruel. Um dia, chamou Joaquim. Você sabe ler? Ele sabia. O pai tinha ensinado escondido. Isso mudou tudo. No 12º ano, aconteceu o improvável. Um acordo. Um papel. Um valor pago por alguém que nunca conheceu seu sofrimento, mas precisava de um contador de letras. Joaquim recebeu a carta de alforria com as mãos tremendo. Rosa não teve a mesma sorte. Eles se despediram sem lágrimas. Viva, disse ela. Eu vou contar, respondeu ele. Livre não significava inteiro. Joaquim saiu do engenho com o corpo marcado e a alma cheia de fantasmas. Trabalhou, andou, sobreviveu. Nunca mais voltou a ser quem era antes, mas também nunca esqueceu quem foi. Anos depois, escreveu tudo. Cada nome, cada dor, cada silêncio. Porque a escravidão não terminou quando as correntes caíram. Ela continuou ecoando nos corpos, nas famílias, na história. E enquanto alguém contar, ninguém será apagado. A liberdade não chegou como Joaquim imaginava. Não houve festa, não houve abraço, não houve céu aberto. Quando saiu do engenho da Pedra Branca, o mundo parecia grande demais para quem passou 12 anos vivendo entre cercas. As correntes haviam sido retiradas dos pulsos, mas não da mente. Cada barulho alto o fazia estremecer. Cada ordem dita em tom firme o fazia baixar os olhos sem perceber. Dormir era difícil. Sonhar era pior. À noite, Rosa vinha nos sonhos. Às vezes sorrindo. Às vezes calada. Às vezes com o corpo marcado como no último dia em que a viu. Joaquim acordava suado, com a sensação de que ainda estava na senzala, ouvindo o sino que chamava para o trabalho. Ele tentava se convencer. Eu estou livre. Mas a palavra ainda não cabia dentro dele. Joaquim passou meses trabalhando em pequenos serviços, carregando sacas, limpando armazéns, fazendo contas para comerciantes que se surpreendiam ao ver um homem negro alfabetizado. Alguns o tratavam com respeito, outros com desconfiança. Mas nada disso importava tanto quanto a culpa. A culpa por ter saído sozinho. Cada pedaço de pão que comia parecia pesado demais. Cada noite dormida em silêncio parecia injusta. Ele se lembrava de Rosa dizendo para viver, mas viver sem ela era uma espécie de castigo lento. Certo dia, ouviu rumores no porto. O engenho da Pedra Branca havia sido vendido. Os escravizados, repartidos como mercadoria. O coração de Joaquim afundou. Ele tentou descobrir para onde tinham sido levados. Perguntou. Insistiu. Pagou informações. Descobriu apenas fragmentos. Nomes espalhados. Destinos incertos. Rosa desapareceu no silêncio da história, como tantos outros. Numa noite sem lua, Joaquim sentou-se diante de uma vela curta, quase no fim. Pegou papel, pena e tinta emprestados. As mãos tremiam mais do que quando segurou a carta de alforria. Ele escreveu o próprio nome inteiro, Joaquim da Silva. Não Bento, não número, não posse. E fez um juramento silencioso. Enquanto eu viver, ninguém que passou por aquele lugar será esquecido. Ele começou a escrever. No começo, as palavras doíam mais do que os chicotes. Cada lembrança arrancava algo de dentro. O cheiro do sangue seco. O som da chibata cortando o ar. O choro abafado à noite. Os corpos que desapareciam sem despedida. Joaquim escrevia nomes, datas aproximadas, pequenos detalhes. Rosa, olhos firmes, risada baixa, cantava para acalmar os outros. Mateus, menino que virou homem cedo demais. Antônio, morreu de febre. Luzia, vendida no 2º ano.
Era a única sepultura que podia oferecer. Nem todos gostavam do que Joaquim fazia. Certa vez, um homem branco leu algumas páginas e fechou o caderno rápido demais. "Isso é perigoso", disse. "Tem coisas que o país prefere esquecer." Joaquim entendeu o aviso. A escravidão ainda existia, e quem lembrava demais incomodava. Ele passou a esconder os escritos, mudava de lugar, guardava páginas separadas. Sabia que, se fosse descoberto, poderia perder tudo, inclusive a liberdade recém-conquistada. Mesmo assim, continuou. Anos depois, já com cabelos grisalhos, Joaquim reconheceu uma voz no mercado. Era um homem manco, com cicatrizes antigas no rosto. "Bento?" Joaquim congelou. "Não, Joaquim." O homem sorriu triste. Era um dos que haviam sido vendidos do engenho. Sobreviveu, mudou de nome, mudou de lugar, mudou de tudo, menos da dor. Eles se sentaram no chão, ali mesmo, e falaram por horas. Relembraram nomes, confirmaram mortes, descobriram sobreviventes. Pela primeira vez, Joaquim sentiu algo próximo de paz. Eles não haviam desaparecido por completo. No inverno de 1884, quase 30 anos depois de ter sido levado, Joaquim ouviu algo que o fez sentar. Rosa havia morrido 2 anos antes, numa fazenda distante. Tinha cuidado de crianças até o fim. Nunca tentou fugir de novo. Nunca deixou de cantar à noite. A notícia veio tarde demais. Joaquim chorou como não chorava desde jovem. Chorou pelos 12 anos. Chorou pelos que ficaram. Chorou por tudo que nunca pôde ser. Depois, escreveu o último registro sobre ela. Quando a escravidão foi oficialmente abolida, Joaquim já era um homem velho. Viu gente comemorar. Viu gente fingir que nada havia acontecido. Viu antigos senhores reclamarem de prejuízo. Poucos falaram dos mortos. Poucos falaram dos que perderam tudo antes mesmo de terem algo. Joaquim sabia. O papel da lei não apaga o açoite da memória. Antes de morrer, Joaquim entregou seus escritos a um jovem professor negro, filho de ex-escravizados. "Não deixe isso sumir", disse. "O esquecimento é a última corrente." O jovem prometeu. Joaquim morreu numa madrugada silenciosa, sem correntes, sem dono, sem medo. Mas levou consigo os rostos de todos que conheceu. Hoje, quase ninguém lembra do engenho da Pedra Branca. Não há placa, não há memorial, não há pedido de perdão. Mas enquanto essa história for contada, enquanto alguém ouvir e sentir o peso dessas palavras, ninguém que passou por ali estará totalmente morto. Porque a escravidão tentou apagar nomes, e contar essa história é escrevê-los de volta. Depois da morte de Joaquim, seus escritos ficaram guardados por anos dentro de uma arca simples de madeira. O jovem professor, chamado Elias, mudou-se de cidade algumas vezes, sempre levando a arca consigo. Não era medo, era responsabilidade. Ele sabia que aquilo não era apenas um conjunto de relatos. Era um testemunho. Quando lia as páginas em voz alta, sentia algo estranho no ar, como se o silêncio escutasse. Cada nome pronunciado parecia ganhar peso. Cada história contada parecia exigir atenção, respeito, pausa. Elias percebeu algo importante. A escravidão não havia terminado nos corpos, apenas mudara de forma. Na pequena escola onde Elias lecionava, os livros falavam de datas, leis e assinaturas. Falavam de impérios, de senhores, de decretos. Mas não falavam de Rosa. Não falavam de Mateus. Não falavam de Joaquim. Um dia, Elias levou o caderno para a sala de aula. Não anunciou. Não explicou. Apenas começou a ler. As crianças ficaram em silêncio. Algumas choraram sem entender por quê. Outras ficaram inquietas. Uma menina perguntou: "Por que ninguém nos contou isso antes?" Elias não respondeu. Porque algumas perguntas não têm resposta simples. Com o tempo, os relatos começaram a circular, de mão em mão, de ouvido em ouvido. Nem todos gostaram. Alguns diziam que aquilo era exagero. Outros diziam que era passado. Alguns diziam que abrir feridas antigas não ajudava ninguém. Mas os descendentes dos escravizados ouviam diferente.
Para eles, aquelas páginas não abriam feridas, explicavam cicatrizes. Anos depois, Elias visitou o lugar onde ficava o antigo engenho da Pedra Branca. Restavam ruínas, pedras cobertas de mato. Nenhum sinal de que centenas de vidas haviam sido esmagadas ali. Ele se ajoelhou no chão. Não rezou alto, não pediu nada. Apenas disse em voz baixa: "Eu lembrei de vocês." O vento passou entre as árvores como um sussurro antigo. A escravidão deixou marcas que não aparecem em gravuras. Ela ensinou o medo. Ela ensinou o silêncio. Ela ensinou gerações inteiras a desconfiar do próprio valor. Mesmo depois da abolição, muitos continuaram trabalhando sem salário justo, sem terra, sem escolha. A corrente não estava mais nos pulsos. Estava nas oportunidades negadas, nos nomes esquecidos, na história mal contada. Joaquim havia entendido isso antes de morrer. Por isso escreveu. Entre os papéis de Joaquim havia uma folha dobrada, diferente das outras. Sem data, sem título. Elias só a leu muitos anos depois. Se alguém estiver lendo isso no futuro, saiba: nós existimos, nós amamos, nós sofremos, nós resistimos. Não fomos apenas escravos, fomos pessoas antes de tudo. E enquanto alguém lembrar, a corrente não vence. Elias fechou o papel com cuidado. Hoje, a história de Joaquim não está em monumentos grandes, não está em livros famosos, não está em discursos oficiais. Ela vive em quem escuta com atenção, em quem sente o peso, em quem entende que o passado não é algo distante, é algo herdado. Porque a escravidão durou mais que leis, mais que correntes, mais que 12 anos. Ela durou na memória. E contar essa história não é olhar para trás por culpa, é olhar para frente com verdade. Se você chegou até aqui, agora você carrega um pouco dessas vozes. E elas não pedem pena, pedem lembrança, pedem respeito, pedem que nunca mais sejam apagadas. Porque esquecer também é uma forma de violência, e lembrar é um ato de justiça.